A paz, irmãos, tudo bem? Glória a Deus. Eu estou muito feliz de poder compartilhar a palavra do Senhor com vocês. A palavra que o Senhor trouxe ao meu coração e que Ele vem trazendo nesse mês, que é cura. Cura da alma, cura das emoções, cura da mente, cura para a sua vida, amém? E se você está aqui, eu tenho certeza absoluta de que você será curado se você quiser. Amém? E o tema dessa noite que me foi passado foi desabafos para a cura. Desabafar é cura. Quem aqui já precisou desabafar? Levanta a mão. Eu acredito que todo mundo, né? Todo mundo tem coisas reprimidas, guardadas dentro de si e que precisa desabafar. E eu quero falar sobre desabafo segundo o dicionário. Diz assim: é a exteriorização de pensamentos ou sentimentos íntimos, penosos ou reprimidos. Expressão espontânea e franca de uma ideia ou emoção. E a ciência diz assim, é uma ferramenta poderosa que pode ajudá-lo a gerenciar as suas emoções e melhorar a sua saúde mental, expressando assim seus sentimentos. É maravilhoso ouvir isso, né? Tudo bonitinho, tudo certinho, como se fosse a coisa mais fácil do mundo, né? Mas a gente sabe que não é. Mas eu tenho um amigo nosso para compartilhar com vocês. É um irmão muito amado, que eu fui extremamente apaixonada por ele. Está em 1 Reis, capítulo 19, versículo 9. Diz assim: ali entrou numa caverna e passou a noite, e a palavra do Senhor veio a ele. O que está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. Olha que drama, como ele estava se sentindo. Eu estou falando drama porque nós fazemos isso. Ele estava ali numa caverna, falando que ele estava sozinho. E Deus foi lá. E eu vou te fazer uma pergunta. Você acha que Deus poderia tirar Elias da caverna? Sim ou não? Sim, claro que sim, né? Deus podia tirar Elias sem o menor problema, porque Deus Todo-Poderoso. Só que o que Deus fez? Deus se fez presente na vida de Elias, dentro da caverna, e diz para ele: o que você está fazendo aqui? Para que ele perguntou? Para que Elias falasse, colocasse para fora aquilo que estava afligindo o coração dele, aquilo que estava amargurando, aquilo que estava deixando ele angustiado, que estava deixando ele deprimido. Deus perguntou para ele, não porque Deus queria só saber, era para Elias ser curado. Porque Deus tinha mais para a vida dele. Deus tinha muitas coisas à frente ainda para que Elias fizesse. E ele não estava a fim de fazer mais. Ele estava desesperado, com medo, morrendo de depressão. E Deus foi lá e perguntou para ele. E perguntou para que ele falasse. Então, desabafar é vida, gente. Desabafar é cura. É cura. Amém? Eu falo muito isso para um monte de gente, né, que eu conheço. Eu falo, gente, falar é vida. E é, porque eu amo falar. E Deus foi lá, entrou naquela caverna, se fez presente lá, para perguntar para Elias, porque ele conhece as nossas limitações, as nossas fraquezas, a nossa vulnerabilidade. Ele conhece o seu coração, ele conhece você desde antes de você nascer. Então, ele sabe as suas limitações, né? Porque senão a gente orava e tudo acabava, não é verdade? Então, Deus foi lá perguntar para que Elias fosse curado, para que Elias falasse. E eu vou falar um pouquinho sobre os benefícios do desabafo. Cientificamente, biblicamente, isso que eu vou falar. Primeiro, melhora nossa saúde mental e física. Conforme você vai verbalizando o que está sentindo, você toma
consciência do que está acontecendo com você. E isso é muito importante, porque às vezes você fica guardando as coisas dentro de você, reprimindo aquilo, não fala, não conta, fica sofrendo com aquela cara batida, às vezes até não, às vezes faz uma bela maquiagem, que tem gente que sabe maquiar muito bem, faz uma bela maquiagem, faz de conta que está tudo certo, e aquilo apertando no seu peito, e você está ali. Então, quando você vai verbalizando, você vai falando, eu acredito que Elias, quando ele começou a falar, ele pensou assim com ele mesmo, nossa, o que eu estou fazendo? Conforme ele foi falando, ele foi dando conta daquilo que estava acontecendo. E é isso, quando você verbaliza, você toma consciência daquilo que está acontecendo com você. Você entende o que está acontecendo com você por dentro. Entendeu? Então, é muito importante para a sua saúde mental. Reduz o estresse e a ansiedade. Quem aqui passa por estresse e ansiedade? Levanta a mão. Acho que todo mundo, né? Não pode ninguém ficar de mão abaixada, porque o estresse e a ansiedade, hoje em dia, faz parte do ser humano. É incrível falar isso, né? Mas é verdade. O Brasil, no ranking mundial, é o número 1 em ansiedade. E o número 2 em depressão. Então, o ser humano é dotado de ansiedade e estresse. Então, ele reduz. Quando você fala, quando você mantém as emoções engarrafadas dentro de você, tudo borbulhando dentro, e você contém aquilo, você aumenta o nível de estresse e ansiedade. E aí vem as crises de ansiedade. E eu vou falar alguns sintomas para ver se você identifica isso em você. Boca seca, suor frio, taquicardia, dificuldade de respirar, sensação de morte. É isso que traz uma crise de ansiedade. Alguém aqui já passou por isso? Eu tenho certeza que muita gente, né? Porque eu já vi muita gente passando por isso. Está com aquela sensação de morte, aquela sensação, nossa, não consigo respirar. Nossa, o meu coração, ai, está doendo, está doendo. É assim. É o desespero da ansiedade. Então, quando você desabafa, põe para fora, você reduz o nível de ansiedade na sua vida. Melhora a comunicação. Gente, isso é fundamental. Já viu aquelas pessoas que chegam perto de você e começam a conversar e fala um assunto emendado no outro? Assim. E vai falando. E vai falando, e vai falando, e vai falando, e emenda um assunto no outro, e vai um assunto no outro, e fala rápido. Sabe o que é isso? Falta de falar. Emoção reprimida. Está muito cheio, precisa esvaziar. Sabe, precisa falar, porque aí melhora a sua comunicação. Você começa a falar pausadamente. Né? Quando você conversa, por exemplo, eu lido muito com emoções, né? Eu estudei sobre isso. E aí a pessoa fala desesperadamente, eu falo, espera, respira. Respira, você esqueceu de respirar. É necessário respirar. Gente, nós não sabemos, eu vou dar uma informação que talvez você vai achar que é loucura, mas é verdade. Nós não sabemos respirar. Nós respiramos curto e o oxigênio fica pouco no nosso organismo, pouco na nossa mente, no nosso cérebro. E um cérebro não oxigenado bem, ele não funciona bem. É um cérebro ansioso, é um cérebro deprimido, é um cérebro angustiado, é isso. Então, você precisa aprender a respirar, certo? Corretamente. Respirar pensando no ar que está entrando na vida. Não é vida? O Senhor nos soprou o fôlego de vida sobre as nossas vidas. Então, é nessa vida que você tem que pensar quando você respira. Sabe, respirar pensando, o Senhor está me dando vida. Porque assim os seus órgãos internos, as suas vísceras vão ter vida. Os músculos não vão doer. Sabe, não vai ter aquela dor nas costas, aquela dor no ombro, aquele dor... Isso é falta de oxigenação. Então, aprenda a respirar direito, corretamente. Aprenda. Tem vários vídeos de meditação. É muito bom para respirar. Muito bom para aprender. Uma outra coisa que melhora aumenta a sua autoconsciência, que pode ajudar muito você ter compreensão profunda daquilo que você sente. Porque nós sentimos, nós vivemos num mundo onde nós não estamos aqui.
Estamos ou no futuro, ansiosos, ou no passado, angustiados e deprimidos. Mas não vivemos no aqui e agora. Nós vivemos assim. E hoje em dia se fala muito isso terapeuticamente, falando que é importante você se conectar com o aqui e agora. O futuro a Deus pertence mesmo, porque você nem sabe se vai acordar amanhã, se vai estar vivo daqui 5 minutos, não sabe. Então, você tem que viver o aqui e agora. E também viver de passado. Quem vive de passado é museu, que de vez em quando é legal, mas é museu que vive de passado. A gente não pode viver de passado. Amém? Eu vou tomar um golinho de água, minha garganta secou. Uma outra coisa que é bom, o desabafo, ele promove relacionamentos saudáveis. Gente, se você desabafar, falar aquilo que você está sentindo num relacionamento, é vida. É vida, porque assim você vai tomar consciência e vai dar consciência ao outro. E vai construir um relacionamento leve, agradável, sem fardo. Sabe, aquelas coisas pesadas. Sem isso. É vida. E aí você deve estar perguntando assim, isso tudo é muito legal, muito bom a gente conhecer. Não é bom a gente conhecer? É bom, né? E como fazer, como praticar o desabafo de forma eficaz? Eu sei que você deve estar se perguntando. Como praticar o desabafo de forma eficaz? Nós temos no Ministério, aqui no Ministério Mais, um departamento de cura interior. E eu confesso que, quando eu cheguei na Mais, há um tempo atrás, não vou falar quanto tempo, porque eu nem sou velha, mas há um tempo atrás, eu nunca tinha ouvido falar em cura interior, no outro ministério, em nenhum outro ministério. E depois que eu fui ungida diaconisa, eu fui colocada como líder desse departamento. E eu me apaixonei, porque, naquela época, eu pude ministrar meninas que foram curadas. Temos o exemplo da Carol, que ela não está aqui, mas ela foi curada. Temos o exemplo da Laís, que foi muito, na época, ministrada sobre isso. E de outras que passaram pelo ministério, que estão no ministério. Mas eu me apaixonei. Por quê? Cuidar de vidas. Cuidar das pessoas, cuidar das emoções. Trazer luz para a vida da pessoa que está vivendo em trevas nas suas emoções. E isso me fascinou. E eu comecei a estudar. E estudar, e estudar, estou estudando até hoje, gente. Nunca vou parar, eu acredito, de estudar, porque eu amo estudar. E eu estudei muito. Eu fui e sou aluna do Augusto Cury, que é bênção, psiquiatra, psicólogo, cristão. Ele fala muito sobre as emoções. E eu estudei muito com ele. E eu me apaixonei cada vez mais por esse departamento de cura interior. E eu fui colocada já outras vezes. Várias vezes, na verdade, eu já fui colocada nesse departamento. E a pastora Simone falou na semana passada que, quando ela chegou na igreja, se tivesse o departamento de cura interior, seria, assim, uma mão na roda para ela, né, pastora? Por quê? Porque a gente chega na igreja carregada, a gente chega com fardo, sabe, aquela mala pesada, né? A gente chega assim na igreja. E, se você passasse pelo departamento de cura logo que você entrasse, você já começava um processo de cura e de uma construção nova. Por quê? Estar na igreja é uma construção de amor. É uma construção de amor. Você vai construir um amor, um relacionamento de amor com o Pai. Porque, se eu perguntasse aqui quem ama a Deus, todo mundo vai levantar a mão, sem exceção. Mas eu vou fazer uma pergunta. Você ama de verdade? Verdadeiramente? Então, é essa a pergunta. Quando você chega na igreja, você não ama a Deus. Você vem para a igreja convencido de que aqui é o lugar que você vai viver alguma coisa nova. Uma transformação, uma bênção, sei lá, uma conquista. É essa a sua expectativa. Se você passa pelo departamento de cura, você já vai ter um norte, uma luz, para construir um relacionamento de amor com o Pai. E não só com o Pai, porque aquele que diz que ama a Deus, a quem vê, e não ama o seu irmão, é mentiroso. Então, você tem que construir um relacionamento de amor com o seu irmão. E, para construir alguma coisa, você precisa desconstruir. E desconstruir faz parte, é cura.
Você tem que desconstruir os seus achismos, as coisas que você carrega, aquelas interpretações que você teve, as mágoas, a falta de perdão. Você carrega tudo isso. E você tem que começar a desconstruir para construir novo. Deus não coloca vinho novo em odre velho. Está na Bíblia, ele não coloca. Então, se você não se permitir ser curada, não passar por um cura, como Deus vai fazer na sua vida aquilo que Ele tem para fazer? De verdade. Não é essa, eu creio, porque Deus tem para mim, porque Deus tem promessa para todos. Deus tem promessa abundante. Eu estava falando com uma irmã de um outro ministério, e ela falou, Deus tem promessa para mim. Eu falei, para você e para todas as vidas, do mundo inteiro. Agora, resta saber, você quer? Aí você vai falar, a promessa eu quero, mas você quer cura? Porque Deus, de eternidade a eternidade, Ele criou o mundo, nos criou e nos deu a salvação. Certo? Já tinha um plano. Jesus é para nós, é salvação, é cruz, é vida. Só que o processo de transformação é por sua conta. O processo de transformação é por sua conta, é por conta da renovação da sua mente. Se você não renovar a sua mente, você não vive a transformação diária que Deus nos promete. A transformação de vida diariamente, porque conversão é diária. Não existe uma pessoa, converteu hoje, não. Você se converte do caminho errado, mas o processo de transformação é diário. É degrau por degrau. Não adianta. Então, você tem que passar por cura. Então, as promessas é para você? Sim. Mas você já viu um monte de gente morrer sem herdar a promessa? Eu já vi. Eu já vi um monte de gente na igreja que não vive as promessas. Por quê? Porque não se permite ser curado. Porque Deus não coloca vinho novo em odre velho. Você precisa se esvaziar daquilo que você traz dentro de você que não presta, que te deixa amargurado, que te deixa triste, que te deixa angustiado. Você não pode estar assim na presença do Senhor. Porque se você estiver assim, você não vai ser cheio. Você vai estar pela metade. Sabe aquele negocinho da água no tornozelo? É assim. Você não vai mergulhar. Porque mergulho é para quem está leve. É para quem está livre de lixo, sabe? Lixo emocional. É para isso. Então, você precisa disso. E eu vou contar uma história de uma pessoa do nosso ministério. Ela me permitiu, antes que vocês perguntem, ela me permitiu contar. Há 2 anos atrás, a Ju Miranda me procurou. E eu era líder do departamento de cura interior, e ela me procurou. E ela disse assim, ela me chamou lá no Sarça, a gente entrou lá, e ela falou assim, Paz, eu estou há anos na igreja, e eu nunca usufruí do que a igreja me oferece. Do que o ministério mais tem para oferecer. E esse ano, eu tive uma conversa com Deus. Eu decidi que eu quero cura. Aí eu falei, nossa, glória a Deus, Ju, que legal. Aí ela ficou olhando, então, eu quero que a senhora ministre a minha vida. Eu falei, então, se você está achando que eu vou pôr a mão na sua cabeça e vou orar para você ser curado, você está enganada, porque eu não vou fazer. Porque se cura dependesse de oração e palavra, você já tinha sido curado há muitos anos. Porque o que não falta na mais é palavra e oração. Aí ela regalou um olho. Eu falei, o que você precisa é entender o que está acontecendo com você. E foi uma longa conversa, e foram várias conversas. E a Ju, olha, ela foi tão transformada, foi um divisor de águas na vida dela. Ela teve um deslanche assim, no trabalho excepcional. Excepcional, ela não estava produzindo, ela estava num tempo no trabalho dela que ela não estava bem, ela não estava produzindo. Depois que ela começou a cura, ela deslanchou, foi promovida, está fazendo a 2ª faculdade, vai ser promovida de novo. Por quê? Porque ela se permitiu ser curada. Ela melhorou o relacionamento familiar, que ela tinha problemas familiares. Ela resolveu, ela falou, foi um divisor de águas dentro da minha casa, dentro da minha família. Eu me relaciono melhor com os meus irmãos, com a minha família, com a minha avó, com a minha mãe, com a minha tia, com todos. Por quê? Porque ela, cada vez que a gente conversou, ela recebeu, anotou no coração, na mente, ela deixou lá. Por quê? Eu costumo falar, você vai ouvir isso aqui,
mas tem uma palavrinha que eu amo falar e eu acho que algumas pessoas que estão aqui conhecem. Taste. Treine até se tornar. Todos os dias você tem que treinar até se tornar. É um exercício, porque o nosso cérebro carrega coisas que ele vem de padrões de vida, de uma vida. Então você tem que treinar. Todos os dias você tem que treinar até você se tornar curada. E isso foi um divisor de águas na vida dela. Eu perguntei para ela, Ju, posso citar o seu nome? E ela falou, Paz, pelo amor, claro, né? E é por isso que eu estou falando. Porque ela se permitiu ser curada e hoje ela é uma outra pessoa. Ela não precisa mais de cura? Precisa. Todo mundo precisa de cura a vida inteira. Eu tenho certeza, porque vão acontecendo coisas. Só que não é aquele acúmulo, não é aquele fardo, não é aquela coisa pesada mais. Você vai passando. Então, acontece, você vai lá, você já sabe o caminho. Aí você chega, conversa, resolve, pronto. Entendeu? Então, é importante. Procure uma pessoa da sua confiança. O nosso departamento de cura interior faz parte eu, a pastora Simone e a Bia, que não está aqui. Mas nós fazemos parte e nós estamos à disposição de vocês, para que vocês procurem o departamento. Né? Não tenha medo, você não é o único, porque, às vezes, a pessoa tem medo de chegar, tem vergonha de ser julgada, de ser criticada, de ser condenada, porque tem gente que é mestre em condenar as pessoas e pôr no inferno, é muito mestre nisso, mas não, você vai ter um norte para a sua vida, assim como Elias teve dentro da caverna. Ele teve um norte. Ele falou, e Deus falou, sai e vai para tal lugar que você vai fazer isso, isso e isso. Entendeu? Então, ele teve um norte, e é isso que o nosso departamento pode oferecer para você. É isso que os seus irmãos podem oferecer para você. Um norte, para que você não fique mais perdido e nem reprimido. Amém? Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? Está dando para entender? Então, esse será um período de transição na sua vida. Quando você se dispõe a ser curada, é um período de transição. E eu tenho 3 conselhos para te dar. O primeiro, guarda o seu coração. Em Provérbios 4:23, que eu nem anotei, o Provérbios 4:23 diz assim, de tudo que deve guardar, guarda o teu coração, pois dele provém as saídas da vida e da morte. Então, guarda. O que é o coração? É a mente. É onde estão os seus sentimentos, os seus pensamentos, as suas emoções. É lá. Você tem que guardar. Do que, pastor, eu tenho que guardar? Das coisas ao seu redor. Sabe, pessoas que vão falar, ai, que besteira. Para que você vai fazer isso? Que palhaçada. Ela vai tentar desencorajar você, porque às vezes ela tem coisas reprimidas e ela não quer falar. E aí ela também não quer ver ninguém falando. Então, para ela não fazer, ela incentiva você a não fazer. Então, guarda sua mente das situações ao seu redor. Aconteça o que acontecer, falem o que quiser. Você se determinou a ser curada, seja curado. Seja curado em nome de Jesus, não deixa que nada. Então, guarda o teu coração, guarda a tua mente, guarda disso. O segundo conselho é, engaje a sua mente na missão. Você tem uma missão. Qual é a missão? Ser curado. Engaje a sua mente. Foque. Porque muita gente fala assim, eu não tenho foco. Eu tenho uma dificuldade de focar. Gente, todo mundo tem foco. Eu tenho essa boa notícia. Todo mundo tem foco, cientificamente falando. O problema são as distrações. O seu cérebro se distrai facilmente. Por exemplo, um bebê, quando está chorando, se você chacoalhar uma chave, ele, na hora, para e fica olhando. Se você mostrar algo colorido, ele para. O cérebro é assim. Então, se você estiver focado em alguma coisa e a notificação do seu celular, plim, tocar, é óbvio que o seu cérebro vai levar você para olhar o seu celular. Entendeu? E ali você já vai perder tipo 10, 20, 30, 40, 50, 1 hora olhando os videozinhos, porque até aquela notificação você viu, respondeu, já passou e você está lá vendo o vídeo. Perdeu 1 hora daquilo que você podia fazer. Então, engaje a sua mente a ser curada. De verdade. Foque. De verdade. Foque. E o terceiro é que você tem que ter clareza.
clareza absoluta do que está acontecendo com você. Quando você desabafar, você já vai tomar consciência, conforme eu falei. Você vai tomando consciência e tal. Você vai ter um norte. A pessoa que vai estar com você, ela vai ministrar, ela vai falar, ela vai te dar uma direção. E você vai estar preparado para essa missão, engajado, guardando a sua mente de tudo, e você vai tomando consciência e tendo clareza do que está acontecendo com você. E mais clareza, eu digo o dobro de clareza do que você quer para a sua vida. Você tem que ter clareza do que você quer. O seu cérebro, ele vai estimular você a ter as coisas que você quer a partir do momento que você informá-lo. A partir do momento que você tiver clareza do que você quer. Porque tem gente que às vezes fala assim, eu vou plantar cebola. Aí daqui a pouco ele vê o outro ganhando com chapéu, não, eu vou fazer um chapéu. Não, eu vou fazer aquilo. Não, eu vou fazer aquilo outro. Ele não tem clareza. Então o cérebro nunca está funcionando a favor dele, porque ele fica tipo para lá, para cá, para lá e para cá. E isso é verdade absoluta, gente. O cérebro trabalha ao seu favor desde que você o informe. Eu quero isso. E ponto final. Então, você tem que ter clareza daquilo que você quer. São os 3 conselhos que eu dou para essa missão, para essa transição que você vai passar, o período de cura. Gente, Elias na caverna é a prova de que milagre não mantém ninguém de pé. Porque, gente, quem foi Elias? Eu falei que eu fui apaixonada, porque quando eu conheci Elias, falei, gente, esse homem é muito poderoso. Olha que autoridade, o cabra chegou lá e falou, não vai chover. E não choveu. Não vai cair nem orvalho do céu. Gente, Deus não mandou ele falar isso. Ele falou porque ele estava indignado com a nação de Israel, que estava adorando outros deuses, o Deus da chuva, Baal. E ele falou, não, eu não admito. Ele estava indignado. Ele nem pensou se ele ia ter o que comer ou não, né? Porque ele também se prejudicou. Mas ele foi lá e falou, nem orvalho do céu vai cair. E não caiu. Aí depois ele foi lá, como ainda não estava contente, chamou os homens tudo para a briga. Vamos lá para o monte. E não era pouco não, gente. Eram muitos profetas de Baal. 400 profetas, 450 eu acho. Chamou todo mundo para o monte, para a briga. E foi briga, viu? Porque se bateram, se cortaram, se chicotearam, gritaram, espernearam, esbravejaram. Ele chegou lá, arrumou o altar, orou. Deus mandou o fogo. Você consumiu o altar. Gente, olha que poder, que autoridade, que intimidade com Deus. Quer mais intimidade que isso? Ele chegou lá, orou e o fogo caiu. E ainda não estava contente. Ele foi para o monte orar para a chuva cair. Você entende o que é isso? Ele foi lá num céu, gente, azul, não tinha nuvem, não tinha nada. Aí ele sabia que a chuva ia cair. Porque ele cria num Deus todo-poderoso. Foi lá, orou, o servo foi lá várias vezes e não achou nada. E, de repente, falou, tem uma nuvem do tamanho da mão. Corre, avisa Acabe que é para ir embora, porque vai chover. E choveu, gente, torrencialmente. Choveu torrencialmente na terra. Então, assim, ele era um homem todo cheio do poder, cheio do Espírito, cheio de autoridade, cheio de intimidade com Deus. E aí ele não guardou a mente dele naquele tempo. Naqueles momentos ali curtos que ele desceu, ele ouviu rumores. Jezabel quer te matar. Gente, ele conhecia Jezabel, mulher boazinha, uma bênção aquela mulher. Punha tudo a perder, matava sem dó e sem piedade, persuadia o marido dela a fazer um monte de coisa errada. E, enfim, era terrível. Jezabel era horrível, ela já tinha matado vários profetas. E ele ouviu falar, ele não guardou o coração dele. E aí ele se perturbou no espírito e na alma. E, saiu correndo. Foi para onde? Para a caverna. Então, milagre não mantém ninguém de pé. Milagre não. O que mantém a gente de pé é intimidade com Deus. É isso que mantém você em pé. É intimidade com Deus. É você ser curado na sua alma. Para ser curado, você precisa desabafar. Amém? Está tudo claro, gente? Vocês estão entendendo? Assim como tem benefícios a sua prática, o desabafo, também tem malefícios a sua falta. Pois causa mal à saúde da alma e do corpo. Um psiquiatra alertou há um tempo atrás que quando você não desabafa, chega uma hora que o seu corpo não aguenta e ele explode em doenças.
Não é ele vai explodir que você vai sair falando tudo. Não, você vai ficar doente. Doente fisicamente. Então, a falta de desabafar traz doença física também. Né? Porque às vezes a gente fala doença mental, aí o povo pensa, ninguém está vendo mesmo. Doença da alma, piorou, ninguém vê a alma. Então, tudo bem, vai ficar tudo por isso mesmo. Não, vai trazer doença física. Doenças físicas. Aliás, é mais que comprovado que câncer é doença causada por doenças na alma. Vocês sabem disso, já ouviram muita gente falar. Um psicanalista, médico, professor da USP, afirmou que um dos remédios para prevenir doenças do coração é desabafar. Ele falou isso na revista Veja. É desabafar. É remédio para o coração, gente. Para não ter infarto, para não ter essas coisas que ficam reprimindo. Sabe por quê? Quem tem crise de ansiedade fica com dor no peito e acha que vai morrer, né? Está doendo meu coração. Está doendo meu coração. Coração não dói, gente, só para explicar. Dói a musculatura em volta, tá? A musculatura só. Mas é isso. E, para mostrar que na Bíblia tem mais incentivo de desabafo, em Jeremias 2,19, diz assim: levante-se, grite no meio da noite, quando começam as vigílias noturnas, derrame o seu coração como água na presença do Senhor. Gente, é se derramar, é um chamado ao desabafo. Aqui é para Deus, né, desabafar com Deus. Mas eu tenho uma amiga de um outro ministério que ela falava assim, gente, eu falava muito isso para ela, desabafa com Deus, conversa com Deus. Ela fala assim, mas eu estou cansada de conversar com Deus, quero conversar com alguém de carne e osso. E é isso. Às vezes você conversa, claro, Deus ele te ouve. Lógico que ouve. Só que às vezes você quer conversar com uma pessoa mesmo, entendeu? E por isso que Deus deixou os anjos dele na terra, gente. Foi por isso, porque senão não tinha ninguém na igreja. Ele não precisava nem deixar a igreja. Para quê? Ele fazia tudo e pronto. Não. Ele usa o homem. Ele usa mesmo nas suas limitações. Deus nos usa. Porque o gente limitada é crente, né? Nós somos limitados, e muito, mas Deus nos usa. Ele usa de qualquer forma, entendeu? Então, Deus deixou os anjos dele na terra para que a gente fosse usado um na vida do outro. Assim como o ferro afia o ferro, um irmão afia outro. É isso. E no rebanho de Deus, ninguém deve andar sozinho. Um pastor que eu conheço, o pastor Robert, ele diz assim, que ovelha que anda sozinho vira petisco de lobo. Gente, é uma frase fantástica, é verdade. Ovelha que anda sozinha vira petisco de lobo. Porque você anda reprimido, deprimido, para baixo, ansioso, não fala, e aí você atrai para andar com você o quê? Gente igual a você. Né? Fica aquele monte de gente, tudo igual, andando. Né? E aí, daqui a pouco, um escorrega, o outro escorrega, cai todo mundo. É assim que funciona. Então, vira petisco de lobo. Não ande sozinho. Procure a sua cura. E a Bíblia também vai falar, em Gálatas 6:2. Leve os fardos pesados uns dos outros. Assim cumpram a lei de Cristo. Também é um chamado para o desabafo. O inimigo das nossas almas, ele nos assola, ele nos aflige, querendo dizer que não precisa, que não é necessário, que tudo vai passar, Mas eu tenho uma notícia. O inimigo, quanto mais ele nos assola, nós ganhamos chance de renascer e recomeçar. Nós ganhamos chance para isso, renascer e recomeçar todos os dias. Todos os dias você tem essa chance. Então, eu quero terminar a pregação dizendo que você precisa estar com a sua mente limpa, renovada, para viver a transformação, como está em Romanos 12:2. Lá em Romanos 12:2, não fala assim, eu transformarei você. Não, eu renovarei você. Não está escrito isso. Está escrito lá, transformai-vos pela renovação da vossa mente. É para você se transformar. Buscando o quê? Renovação da sua mente. Para que você seja curado. Então, a conclusão aqui de tudo é que desabafo é uma ferramenta poderosa. E pode ajudá-lo a melhorar o seu bem-estar,
mental, emocional e físico, mas a sua intimidade com Deus, através da sua palavra e através das suas conversas no lugar secreto, no seu quarto, provavelmente e certamente te proporcionará uma vida feliz e saudável. Não há problemas em pedir ajuda, afinal nós somos um corpo, e o corpo de Cristo, né? Então, nós estamos aqui para servir e amar. Servir e amar. Então, nós fazemos parte de um corpo. Se intere no corpo. Se intere nele. Seja curado. E eu quero deixar um último versículo. Hebreus 3:7, a parte A. Que diz assim: assim como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvir a sua voz, não endureçam o coração. Deus está falando hoje. O que Ele espera de você é a sua melhor escolha, o seu primeiro passo. Então, 2 hashtags: abra a boca e desabafar é cura. Então, que você possa meditar nessa palavra, que você possa refletir sobre tudo que foi falado, que eu tenho certeza que a palavra serviu para todos, e que você possa meditar nessa palavra e ter ela como verdade absoluta no seu coração. E não endureça o seu coração, porque Deus diz: hoje, se você ouvir, não endureça o seu coração. O tempo de Deus é hoje. Então se coloque de pé no seu lugar, que você possa refletir e viver a cura do Senhor.